gente. Ontem eu não consegui postar o vídeo do meu aniversário conforme prometido. Eu até cheguei a gravar, mas só que eu tive um dia tão conturbado, mas assim, com tanto aprendizado, que eu resolvi não postar esse vídeo que eu gravei ontem, tá? Porque eu preciso compartilhar uma experiência com vocês, porque expressa bem, né, esses 40 anos da Viviane bem vivido, né? Então, assim, eu percebi que não adianta a gente chegar aqui e ficar falando, teorizando tudo, se a gente não vivencia na prática tudo aquilo, né, que a gente acredita, tudo aquilo que a gente fala o tempo inteiro. Então, eu acho que, de verdade, eu recebi o meu presente de aniversário ontem, segunda-feira. Eu fiz aniversário domingo, né, eu fiz 40 anos de idade, e ontem eu gravei esse vídeo, né, dizendo que eu pedi para Lord Shiva no domingo, porque eu estava em curso, né, com o Marco Schultz, que ele desconstruísse realmente todas as barreiras da ilusão. Porque, para quem não sabe, Shiva é o deus da destruição. E é a destruição no bom sentido da palavra, sabe? Ele às vezes é mal interpretado, mas é necessário, sim, uma desconstrução para você poder renascer, para você poder, né, reconstruir. Esses 40 anos vividos, né, dos 39 anos para os 40, eu disse ontem no vídeo que foi um marco, assim, na minha vida pro renascimento, né? Eu sinto que, de verdade, agora com 40 anos de idade, eu renasci e tô parecendo uma criança que tá aprendendo a andar, sabe? Aquela criança que tá aprendendo a dar os primeiros passos. E é uma coisa bem íntima, mas eu vou querer compartilhar assim com vocês, porque eu considero vocês, meus seguidores, meus amigos aqui do coração, de verdade. Quero agradecer todas as mensagens, né, de parabéns, votos de felicidade que eu recebi de pessoas que eu não conheço, mas eu sei que vocês me conhecem. E eu quero dizer que, assim, eu me emocionei com as palavras que eu recebi, né, de você, que eu nunca vi na vida, né? Mas só que de alguma forma a minha alma fala com a sua, né? Então eu quero de verdade agradecer todos os votos de felicidade, de parabéns que eu recebi. Eu me emocionei com cada um. Eu vi assim o amor, né? Em cada palavra que eu recebi. Então, primeiramente, gratidão do fundo do meu coração. Saibam que não sou eu e nem os vídeos que são presentes, gente. Isso é uma grande troca. E se vocês consideram tudo isso um presente, vocês não têm ideia do quanto que vocês são importantes para mim e na minha caminhada, de verdade. Então, assim, meu mais profundo namastê, tá? Agora, por cumplicidade, eu quero compartilhar o que eu vivi ontem, que eu acho que é uma experiência muito bacana, né? Pra mostrar mesmo que como a gente precisa aplicar tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente estuda, vivenciar, né? Para aquilo se transformar em sabedoria na vida da gente, e não meras palavras, não só teoria, tá? Ontem eu fiz esse vídeo de manhã, né? Que eu ia postar, mas só que deu tudo errado, dizendo que a gente tem que fazer as pazes com o lado negro da vida, né? Com aquilo que a gente não gosta de experimentar. E eu disse que eu tava aprendendo a lidar com isso, sabe? Aprendendo a lidar com aquelas situações que a gente não quer viver, com sofrimento, com medo que a gente carrega, com a falta de aceitação de algumas coisas. Então eu disse que eu tava aprendendo a dar a mão para esse outro lado da dualidade, para poder equilibrar tudo isso, sabe? Porque o ser humano tem mania de ficar escolhendo só o que é bom, o que é prazeroso, o que é confortável. A gente não aceita aquilo que tá vindo pra gente, porque a gente julga como ruim. E quando na verdade a gente não sabe de nada, né? Então eu tô me colocando com 40 anos de idade numa posição de que realmente eu não sei de nada. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui um minuto. E eu falei isso no vídeo, sabe? Isso era 7 horas da manhã quando eu tava indo pro trabalho. E aí não deu tempo, sabe, de eu editar, porque tinha bastante coisa pra fazer. E eu não gosto de fazer assim corrido, mas assim, como eu tive curso, né, nesse final de semana, eu não consegui fazer o vídeo antes. E conclusão das contas, na hora do almoço, eu tava indo levar meus filhos pra escola, né, todo dia eu faço isso. Quando eu parei no McDonald's, eu comprei um lanche pros meus filhos e um suco que eu coloquei no console do carro, né, pra levar pra eles. Aí, no meio do caminho, quase chegando em casa, eu fui fazer uma curva, né, com pressa,
porque eu tava atrasada, né? Sabe quando a gente vive aquela vida sempre com pressa, sempre atrasada, sempre ansiosa, sempre fazendo as coisas correndo, sabe? Eu fiz uma curva e nessa curva o suco que tava no console caiu no meu pé, manchando todo o meu sapato, alagando o chão, sabe? E no susto, eu olhei assim pra baixo e nessa, cara, eu devo ter estremecido o volante e eu bati com outro carro que tava do outro lado, sabe? E foi uma batida bem feia, graças a Deus ninguém se machucou, mas foi um susto tremendo. Eu tava de óculos ontem, e aí na colisão meu óculos caiu, e eu tenho 5 graus de miopia, eu não enxergo nada, imagina, né? Então eu tomei um susto, tava cega, não sabia o que tinha acontecido comigo e nem com o cara, e o meu pé todo alagado de suco e meu óculos tinha sumido, então foi um susto tão grande, sabe? E nessa hora, eu não sei, aconteceu alguma coisa que eu me encaixei em mim mesmo, respirei, peguei o meu óculos, procurei, mesmo sem enxergar, coloquei, vi que não tinha acontecido nada comigo. Quando eu vi que a outra pessoa estava saindo do carro, era uma rua bem tranquila, sabe, residencial, então não tinha trânsito, só tava gente na rua. E eu vi que o senhor, né, com quem eu bati o carro, ele estava bem, então já me deu uma paz, assim, no coração, né. E aí eu fui tentar sair do carro, não conseguia, porque a porta não abria. E, enfim, acabei saindo do carro. Aí no desespero, sem saber o que fazer, né? Quando acontece uma batida feia, a gente não tá preparado para isso, a gente não quer vivenciar isso e a gente fecha os olhos pro lado negro da vida, né? A gente fecha os olhos pra uma possibilidade de acidente, a gente fecha os olhos para a possibilidade da morte, né? Então a gente não sabe como lidar com essas coisas, a gente foge, né? E a gente só quer aplicar essas coisas na hora que acontece. Então a gente tá muito despreparado para muitas coisas, né? E aí eu saí na hora, eu não sabia o que fazer, liguei pro meu pai tava em reunião, ele não pôde falar comigo. Aí eu liguei pro meu ex-marido, ele também não atendeu. E aí eu falei, cara, o que é agora? O que eu vou fazer? Eu tô sozinha, não sei como que eu vou lidar com toda essa situação, né? E o senhor tava muito puto, tava muito bravo comigo, falou um monte, sabe? E eu pedia desculpa, enfim, falei que tudo vai se resolver, graças a Deus que ninguém tá machucado, enfim. Aí depois de muito eu consegui me virar, entendeu? Liguei pro seguro, a filha dele chegou, é um amor de pessoa, sabe? Então nada acontece por um acaso, ela me acalmou, a gente conseguiu resolver a situação, veio os guinchos pra levar o carro pras oficinas, enfim, tá? Mas eu resolvi toda essa situação sozinha. E numa determinada altura, meu pai já tinha conseguido falar com a minha mãe, e a minha mãe, ela demorou um tempo, mas ela conseguiu chegar com a minha irmã, né, lá no local. E quando a minha mãe chegou, eu tava super bem, eu tava super tranquila, né, resolvi tudo de uma forma madura. Mas quando a minha mãe chegou, eu comecei a chorar como se fosse uma criança de 5 anos de idade, sabe? Até a moça falou, nossa, ela tava bem até agora, não sei o que, eu completamente saí do eixo. E eu comecei a chorar assim, de verdade, na frente de todo mundo, como se eu fosse uma criancinha de 5 anos de idade, sabe? Pedindo colo, pedindo arrego. E aí minha mãe me acalmou, mas eu fiquei com aquilo ainda retido aqui dentro. E, enfim, aí beleza, entendeu? A gente foi lá, resolveu, a minha irmã acabou indo embora, eu fiquei sozinha com a minha mãe, né? Ontem na parte da tarde para resolver BO, enfim, para resolver algumas coisas, né? Não voltei a trabalhar, não tinha nem condição. E foi um tempo muito sagrado e muito precioso esse tempo que eu passei com a minha mãe ontem, sabe? Sozinha com ela. Foi uma oportunidade que há anos eu não tinha mais, porque sempre quando a gente tá junto tem alguém, ou tem meus filhos, ou tem minha irmã, enfim, né? E foi muito sagrado, foi muito bendito, porque ontem simplesmente eu pude vivenciar a cena que eu vi em fevereiro na minha constelação familiar. A gente às vezes não acredita, acha que tudo isso é balela, né? Acha que é imaginação, que é coisa da cabeça. Mas de fato, ontem eu vivenciei que a terapia da constelação familiar é verdade, tá, gente? É muito verdade e resolve muitos problemas arraigados no fundo da tua alma que você nem imagina que existe. Eu acho que esse vídeo vai ficar com um pouquinho mais de tempo, tá, gente? Mas eu acho que é super importante. Então, eu me vi sozinha com a minha mãe e a gente teve a oportunidade de conversar coisas que acho que uma vida inteira eu não conversei com ela, de resgatar coisas do passado, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Da minha constelação familiar que eu fiz, a primeira na vida, em fevereiro, na qual eu fui tratar de um assunto e acabei vendo outro assunto, entende? O campo se mostrou de uma outra forma, onde eu tive que trabalhar
algumas partes em mim que eu não estava querendo aceitar, que são qual? Aquele lance de eu querer dar uma de super mulher, né, fazer parte de todo mundo, fazer parte de pai, de mãe, o lance de eu não saber pedir ajuda, tá? O lance de eu achar que os meus pais e os meus filhos estão tendo orgulho de ver essa mulher super poderosa que resolve tudo, que faz tudo, entendeu? Que nada é problema. E eu vi essa cena, né, na constelação familiar, onde a terapeuta colocou vários livros em cima da minha mão, né, e falou, segura, você aguenta? Daí eu falava, aguento. Aí ela colocava cada vez mais livros, né, pesado que ficava, uns acabavam caindo no chão, e aí eu pegava, dava um jeito, ou ela colocava em cima de mim, e aí, Viviane, você aguenta mais? Aguento. E aí ela foi botando um monte de livro, até cobrir minha cabeça, e os livros despencar tudo da minha mão. E aí eu ficava nervosa porque eu não conseguia pegar, não conseguia dar conta. Na real era essa, eu não conseguia dar conta. E eu não pedi ajuda, até que em um determinado momento eu vi minha mãe, meu pai, minha irmã, né, e a minha mãe e meu pai. Até que em um determinado momento eu vi os meus filhos e os meus pais olhando pra mim. E aí eu não tive como, né, eu cheguei até perto deles e falei assim, me ajuda. Aí a Vânia, né, que é a terapeuta, falou, Viviane, não é assim que pede. Aí eu falei assim, me ajuda, não é assim que pede. Aí até que eu não aguentei, eu desabei os livros e falei, me ajuda pelo amor de Deus que eu não aguento mais. E dei um abraço na minha mãe, né. E foi assim que fechou minha constelação familiar. Mas só que eu passei esses meses todos, de fevereiro até agora outubro, né, trabalhando doses pequenas, né, da constelação familiar. Até ontem a cena que eu vivenciei foi idêntica àquilo que eu fiz alguns meses atrás. Porque nesse papo que eu tava junto com a minha mãe sozinha, eu pude desabafar de verdade pela primeira vez na vida que eu não tô mais dando conta de todas as tarefas que eu centralizei pra mim, né? Então, na verdade, assim, eu quero ser pai e mãe, né? Então eu trabalho o dia inteiro, eu mantenho uma casa inteira praticamente quase sozinha. E além de tudo, eu saio na hora do almoço para levar meus filhos para a escola. Que eu saio do meu trabalho, eu vou buscá-los, né? Chego em casa, faço janta, faço lição com o filho. Ele demanda muita atenção pelo fato das dificuldades que ele tem. Então a minha vida é assim todos os dias, né? Então eu me dou 100% para os meus filhos, 100% para casa. E eu realmente abdico de coisas minhas pessoais pelos meus filhos e pela minha casa, né? E simplesmente ontem eu desabei, porque não foi o fato de eu ter batido o carro, porque carro é bem material e todo mundo tava bem, graças a Deus, não aconteceu nada, o seguro vai pagar, entendeu? A franquia é baixa, enfim, né? Isso aí a gente dá um jeito. Mas é mais pelo fato de eu ter materializado essa situação na minha vida para olhar para outros pontos, sabe? Então foi a situação que desencadeou eu vomitar tudo aquilo que eu tinha visto na minha constelação, né? E na verdade reconhecer pra mim mesma, antes de ter falado pra minha mãe, que eu não tava mais dando conta de tudo isso, né? Dessa vida corrida, dessa falta de olhar pra mim mesmo, da falta de reconhecimento, porque na verdade ontem eu vivenciei que eu tava realmente sozinha, né? Porque na hora que minha mãe não atendeu, meu pai não atendeu, meu ex-marido não atendeu e meus filhos me ligando, me cobrando, vamos pra escola, eu preciso, eu tô atrasada, né? Tipo, nem queria saber se eu tinha morrido, se tinha me machucado. Enfim, isso doeu muito em mim, né? E aí eu vi que o quanto eu tô errada, sabe? Eu tô errada porque eu tô querendo possuir papel de outras pessoas e buscando um reconhecimento o tempo inteiro, né? Dos meus filhos, dos meus pais, achando que eles vão ter orgulho, né? Por eu estar abraçando o mundo inteiro sozinha. Quando na verdade não precisa ser assim, sabe? Confessei pra minha mãe que eu não tava mais aguentando. Confessei pra minha mãe o quanto eu preciso da ajuda dela e eu não sei pedir, né? Eu prefiro ficar com raiva, eu prefiro achar que as pessoas têm que adivinhar o que eu quero e aí as pessoas não adivinham o que eu quero. Eu me frustro, guardo mágoa, fico chateada. Então eu tava com uma carga muito grande de mágoas acumulada da minha mãe, né? Pelo fato de eu não pedir e ela também não ajudar, mas ela também não tem como adivinhar. E ao mesmo tempo a minha mãe, ela confessou também pra mim que ela estava sofrendo muito há meses por uma situação de distanciamento, né? Porque para não falar toda essa verdade do que eu estava sentindo por medo de magoá-la, eu preferi me afastar. Então esse afastamento começou a doer, né, no coração da minha mãe. Ninguém é trouxa, né? Ninguém. Por isso que eu falo, gente, nosso relacionamento é um espelho, né? Então se você tá sentindo mal-estar com alguém, você pode ter certeza que esse alguém também tá sentindo isso, da mesma forma, sabe? E todo ataque é um pedido de amor. E aí, enfim, ela falou assim que não tava mais aguentando, que ela achava que ia ter até um treco, um AVC, porque ela tem tudo e não se sentia feliz,
né, que algo estava apertando o coração dela e ela pôde reconhecer que era esse distanciamento, né, da gente, que foi, ela pôde reconhecer, né, que as coisas que ela fazia por mim sem eu pedir eram feitas com má vontade. Então foi um gesto muito bonito dela. E ao tempo inteiro eu pedia perdão porque eu não queria magoar ela, eu não estava cobrando ela. Eu sei que ela tem uma, né, ela tem uma doença autoimune que graças a Deus está controlada, então eu morro de medo, né, de machucar minha mãe para a imunidade dela baixar e Deus me livre e guarde, né, porque é uma doença perigosa, artrite reumatoide. E graças a Deus está controlado, então eu evito de todas as maneiras, né, deixar ela chateada. Quando na minha cabeça eu achava que o fato de eu não falar com ela o que estava ocorrendo na real e ter me afastado, eu estava fazendo o melhor para ela, né? Então, na verdade, não era o melhor, ela estava sentindo em dobro tudo isso. Ela estava parecendo uma panela de pressão e que talvez se não tivesse acontecido essa colisão, né, com o carro, ela teria tido um AVC, né, um infarto, vai saber o que pode ter acontecido, né? Então, ela desabafou, ela chorou bastante, eu também. Foi um momento muito sagrado, muito bonito, sabe, de reconciliação. Mas existe muitas coisas para ser trabalhadas, sabe? E eu entendi que eu deixei em algum lugar, às vezes, uma criança lá atrás. E se a gente não pegar e dar mão para essa criança, a gente vai arrastando tudo isso, né? E trazendo consequências para você e para os outros, né, que vivem em sua volta. Talvez se eu não tivesse tido essa conversa com a minha mãe, eu estaria projetando na minha filha os mesmos passos, né, de uma criação retraída, né, que eu tive, de não se expressar, né, no amor, de não falar, de guardar pra gente mesmo. Então a constelação familiar é um lance muito sério, né, e talvez esse lance todo que ocorre comigo e com a minha mãe e com o meu pai, não venha só, né, daqui dessa geração, vem de outras. A gente vem cartando, né, a gente vem resgatando tudo isso num sistema familiar e a gente não dá importância para isso, a gente não quer olhar para isso, né? Então, às vezes, um passo muito simples que é desabafar, falar a verdade, ser você. A gente prefere usar uma máscara, fingir que tá tudo ótimo, e é até engraçado que nessa máscara você mesmo acredita, cara, nela, né? Eu mesmo passei esses meses de fevereiro até agora achando que não, tudo bem, eu preciso aceitar minha mãe do jeito que ela é, né? Que a pessoa só dá o que tem. Então, nesse caminho espiritual, a gente confunde muitas coisas também, sabe? Então, a gente vem teorizar muitas coisas e quando a gente peca, né? Que é o alvo na prática, né? E a prática do caminho espiritual é você ser quem você é, né? É você falar a verdade, é você ter ética. E eu acho que a gente precisa praticar isso, né? No yoga a gente estuda os yamas e niyamas e é justamente isso, sabe? É você ter ética. Então, ética é você ser transparente. Se alguém te machucou, você tem 1000 maneiras de falar com essa pessoa, né? Olha, eu estou magoada. E se você falar com amor, você pode ter certeza que as suas palavras, por mais duras que vão ser, elas vão entrar com amor também na outra pessoa, né? Então, o problema não é falar a verdade. O lance todo aí é a forma, né? Que você vai encarar tudo isso, a forma que você vai falar, sabe? Dando um passo atrás no teu ego, né? No teu orgulho, na tua vaidade, sendo humilde, né? Pedindo perdão, né? Pedindo, na verdade, dizendo, na verdade, eu sinto muito, né? Eu te magoei, mas eu não tive essa intenção. Então, eu estava cega, tão cega quanto você, né? E você se colocar o tempo inteiro no lugar do outro e não só apontar o dedo e acusar, né? Porque quando eu tava falando com a minha mãe falou assim, eu também fiz muita coisa errada pra você, né? Me desculpa. Eu falei, mãe, por favor, não precisa pedir desculpa porque os erros que você cometeu eu também cometi, né? Então a gente se põe do lado do outro. Então a gente precisa realmente exercitar essa posição, né, de humildade e de perdão na nossa vida, né? A gente tem muita coisa mal resolvida, cara, e coisas de anos, né? Então, ontem eu recebi esse presente de aniversário, cara. De verdade, essa batida foi um presente de aniversário. Eu fiquei muito magoada porque eu não queria causar esse transtorno pro senhor, né? Que eu bati o carro pra filha desse senhor, mas eu pedi perdão, assim, do fundo do meu coração. E graças a Deus não aconteceu nada, os bens materiais vão ser reparados, né? E graças a isso eu tô com a minha mãe, que ela pôde desabafar. Poderia ter acontecido consequências muito maiores, sabe? Então foi bendito, foi um presente que eu tive de verdade no meu aniversário. E eu pedi pra Lord Shiva, né, a desconstrução da ilusão. Eu pedi realmente que tudo caísse. Vocês que me seguem no Instagram, vocês devem ter visto a foto de eu meditando, né? E dizendo isso.
que só fique o que é real, né? Que o que é ilusão seja mostrado pra mim e que eu tenha humildade de saber reconhecer tudo isso. Então, de verdade, eu tô renascendo aqui com 40 anos de idade com uma nova percepção de vida, né? E eu tenho certeza que isso vai trazer, assim, consequências boas, karma positivo para minha família toda e para todo o meu sistema familiar. Então foi isso que eu ganhei nesses 40 anos de idade. Esse realmente foi o meu presente. E esse vídeo é o meu presente para vocês, tá? Eu tô expondo coisas bem particulares da minha vida, mas eu sei que é por uma justa causa, porque eu sei que nesse exato momento tem gente aqui me assistindo que tá com problema familiar também, né? Que tá com mágoas de pai e de mãe e que não consegue liberar perdão, né? E que vive uma vida disfarçando. Então, para você que tá se encontrando nessa situação, eu sei que dói a gente olhar para a verdade, sabe? Mas é necessário, porque se você não olha, a vida vem e te apronta uma, né? No bom sentido, te coloca numa situação que você não vai ter como sair, cara. E aí você vai ser obrigado a fazer o que tu tem que fazer, né? Essa conversa era pra mim ter tido com a minha mãe desde fevereiro, quando isso veio à tona, mas eu prorroguei, né? Eu empurrei com a minha barriga o máximo que deu até culminar nessa situação. Mas bendita situação. Então, toda situação que você vive agora que é difícil, tenha certeza, tá? É uma bendita crise, gente. Bom, é isso o vídeo de hoje, já tá com 22 minutos, desculpa o tempo, mas eu acho que foi necessário, tá? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Om Namah Shivaya. Namastê.